Muito bem. No vídeo de hoje eu vou indicar a vocês 13 romances portugueses. Eu resolvi fazer esse vídeo após uma sugestão que me foi dada pelo Peter Duarte, que é um dos apoiadores aqui do canal. E eu decidi seguir aqui o mesmo estilo de vídeo que eu fiz naquela minha trilogia da literatura brasileira. Então eu vou indicar um romance de cada década. E daí, para você que não sabe, há aqui neste canal uma série de vídeos nos quais eu indico 13 textos a partir de determinadas temáticas. Então, se você não sabe a que eu estou me referindo, eu vou deixar lá embaixo o link para uma playlist onde já constam todos esses vídeos. E uma dessas trilogias que eu acabei compondo nessa série de vídeos, eu indiquei textos de literatura brasileira, então confira lá. E daí, antes que alguém venha me corrigir nos comentários, é muito importante dizer o seguinte, fazer a seguinte ressalva. Alguns dos textos que eu vou indicar aqui são de difícil classificação. Então, alguns você pode encarar como sendo romances, outros você pode encarar como sendo novelas, ou então como prosas poéticas, ou como textos de ensaio, etc, etc, etc. Mas é sempre bom ter em vista que a forma do romance é marcada por uma porosidade que faz com que esse gênero aceite várias tipologias textuais, digamos assim. Então estou ciente disso, tá? Porque senão vai aparecer alguém falando assim, mas isso não é um romance, isso é uma novela, enfim. Então essas categorias elas são bem complexas, mas ainda assim eu resolvi colocar aqui esses livros na lista. E nem sempre, uma vez que nós estamos falando de literatura portuguesa, nem sempre é fácil encontrar esses livros aqui no Brasil, eu tenho consciência disso. Inclusive, eu só consegui ler esses livros porque durante a minha graduação em letras eu fiz várias disciplinas sobre literatura portuguesa e daí eu consegui pegar esses livros emprestados com os professores, com os colegas, na biblioteca da faculdade, enfim. Tanto que eu não tenho a maioria desses livros fisicamente aqui. Eu tenho alguns e aqueles que eu tenho eu vou mostrando aqui para vocês em vídeo, certo? Então, em primeiro lugar nessa lista, eu coloquei um romance que o Raul Brandão publicou em 1906 e que se intitula Os Pobres. Talvez o Raul Brandão seja o prosador mais destacado do simbolismo, que foi um movimento estético ligado sobretudo à poesia, até por conta da sonoridade que esses poetas sempre evocavam pensando nessa estética simbolista. Exatamente por conta disso, este romance que eu estou indicando aqui, que é Os Pobres, se constrói a partir de uma prosa que ora se aproxima do ensaio, ora se aproxima da poesia, de modo a compor vários quadros urbanos com foco em personagens, como o título do romance sugere, pobres. E esses personagens vão desde um filósofo falido até uma moça que precisa começar a se prostituir para poder ali sobreviver em meio a esse cenário urbano. Então veja que, independente dos motivos, das motivações desses personagens, todos eles têm de encarar a pobreza que surge, que emerge ali desse contexto urbano e modernizado. A temática desse romance se adequa muito bem à forma que ele tem, que, por tratar de personagens sem lugar na sociedade, essa forma ela não se organiza em um enredo muito claro. Então é muito complicado a gente pensar em uma sequência de eventos que vão acontecendo na medida em que o romance avança. Na verdade, nós temos, na maioria das vezes, cenas quase que desconexas sobre a vida de alguns desses personagens. Por isso mesmo, por conta dessa forma e por conta dessa temática de uma pobreza que emerge do centro urbano, eu sempre associo Os Pobres, do Raul Brandão, aos pequenos poemas em prosa do Baudelaire e também a um poema do Cesário Verde, que foi um poeta português do século XIX, e o nome desse poema do Cesário Verde é Contrariedades.
né? Em dado momento desse poema, o eu lírico descreve uma vizinha que trabalha como engomadeira. E essa postura adotada pelo eu lírico no poema lá do Cesário Verde e também pelo eu lírico baudelairiano, quando a gente pensa nos poemas em prosa, essa postura um pouco distanciada, mas que ainda assim permite uma aproximação, se assemelha bastante a todo o pessimismo simbolismo, não se assemelha, mas se adequa muito bem a todo o pessimismo simbolista que o Raul Brandão coloca neste seu romance de 1906, que é lá Os Pobres. Além disso, uma vez que nesse livro o autor coloca o sofrimento quase como algo intrínseco à condição humana, não tem como não ler esse livro e não se lembrar, enfim, de alguns romances do Dostoiévski, como por exemplo lá O Gente Pobre, o Humilhados e Ofendidos, etc. Então, se você gosta desses livros mais sociais do Dostoiévski, talvez você vá se interessar aí por esse Os Pobres do Raul Brandão, que ocupa então o primeiro lugar nessa lista. Em segundo lugar, eu coloquei um texto um pouco mais famoso, que é um daqueles textos meio complicados, porque vai ter gente falando que é um conto, vai ter gente falando que é uma novela. Eu estou falando de um texto do Mário de Sá Carneiro, publicado em 1913 e intitulado A Confissão de Lúcio. Antes de mais nada, é importante ter em vista que, primeiro, o Mário fez parte da geração do Orfeu, ao lado do Fernando Pessoa e do Almada Negreiros. E, em segundo lugar, é importante ter em vista que um dos motivos centrais da poesia do Mário de Sá Carneiro é a crise de identidade, e essa crise seria depois radicalizada pelo Fernando Pessoa quando a gente pensa, por exemplo, nos heterônimos que ele foi construindo. Porém, enquanto Fernando Pessoa evoca essa crise de identidade a partir da fragmentação do eu em vários outros, no Mário de Sá Carneiro, essa crise identitária acontece porque a identidade não se define e por isso ela acaba se desfazendo. Basta ler alguns poemas desse autor, como é o caso lá, por exemplo, de Dispersão, para perceber esse movimento de diluição do eu que ele acaba colocando em seus textos. Pois bem, esse movimento de diluição do eu gera uma ambiguidade entre o eu e o outro, e essa ambiguidade é importante para entender até mesmo formalmente a Confissão de Lúcio, né? Porque o texto ele é narrado em primeira pessoa por um sujeito que passou 10 anos preso depois de ter sido acusado de matar um amigo que era poeta, e supostamente esse crime tem motivações ali passionais. E nessa confissão, o Lúcio, que é o narrador, ele quer nos convencer da própria inocência. Daí assim, eu não vou dizer muita coisa sobre o enredo, mas esse é um texto bastante impressionante, não tanto pelo que está sendo contado, porque o texto é sobre um crime envolvendo um triângulo amoroso, então, enfim, não existe uma grande novidade nisso, mas o grande interesse desse texto é o modo como tudo isso é narrado a partir dessa ambiguidade. Tanto é assim que no ponto central da narração já não dá mais para ter certeza do que diabos aconteceu ali nessa cena toda a qual o Lúcio se refere, mas aí novamente eu não vou entrar aqui em muitos detalhes. É importante dizer o seguinte, se você aí se interessar por algum desses textos e quiser ver alguns comentários mais aprofundados por aqui, deixe lá embaixo nos comentários, porque assim eu tento reler para poder, enfim, me organizar aqui e fazer vídeos sobre eles. Bom, em terceiro lugar nessa lista, eu acabei roubando ao colocar um romance chamado Nome de Guerra, que foi escrito pelo Almada Negreiros em 1925, então ele representa aqui a década de 20, porém ele só foi publicado em 1938. E isso acontece porque se você pega as primeiras gerações da literatura modernista portuguesa, você vai perceber que são duas gerações que se destacam, sobretudo, pela poesia. Então você não tem grandes prosadores
nesses primeiros momentos da literatura modernista em Portugal, ao contrário do que aconteceu aqui no Brasil, em que havia ali um equilíbrio, digamos assim, entre prosa e poesia lá desde a primeira geração, né? Então, exatamente por conta disso, mesmo aqueles autores que escreveram textos em prosa, eles se destacaram muito mais como poetas, e daí esses textos em prosa acabaram sendo publicados anos depois, como é o caso aqui deste Nome de Guerra, do Almada Negreiros. Esse romance ele se constrói como uma fábula às avessas, tanto que existe até uma moral da história no fim do livro. E eu digo fábula às avessas principalmente graças ao uso da ironia que o Almada Negreiros faz para contar a história do Antunes, que é um rapaz ali chegando próximo da casa dos 30 anos. Esse rapaz vivia no interior, em uma cidadezinha de interior, só que aí ele se muda para Lisboa e começa a se relacionar com uma moça chamada Judite, que tem o tal nome de guerra do título do romance, ou seja, a Judite é uma prostituta. E daí, como eu disse antes, o Almada Negreiros ele fez parte da mesma geração do Mário de Sá Carneiro e do Fernando Pessoa. E neste romance, que é a geração de Orfeu, né? E neste romance de 1925, porém publicado em 1938, ele também vai falar, à sua maneira, da crise de identidade. Mas, enquanto no Fernando Pessoa este eu se fragmentava e no Mário de Sá Carneiro o eu se diluía no outro, no romance do Almada Negreiros, esse eu entra em crise por ser limitado pelo outro. Então veja, no Fernando Pessoa o eu ele se fragmenta, no Mário de Sá Carneiro este eu se dilui no outro, e no Almada Negreiros existe uma tensão constante entre o eu e o outro. Isso porque o protagonista do romance, que é lá o Antunes, é de início bastante passivo diante das vontades que as outras pessoas lhe impõem. Então, por exemplo, ele tem ali quase 30 anos, como eu disse, só que o pai o envia a Lisboa para que ele conheça a vida masculina, então para que ele se relacione com mulheres, etc e tal. E ele simplesmente vai sem questionar muita coisa e deixa para trás, por exemplo, a Maria, que era uma moça com quem ele se relacionava nessa cidadezinha de interior e que vai servir de contraponto a Judite lá em Lisboa. E o interessante do romance é ir acompanhando o desenvolvimento deste eu, apesar dos limites que esse outro tenta, ou que esses outros tentam lhe impor o tempo todo, né? Então, nesse sentido, é quase como se esse romance fosse ali uma espécie de romance de formação também. Então, é um livro bastante interessante, ainda que não muito comentado, pelo menos por aqui. Bom, aí em quarto lugar nessa lista, eu coloquei um romance de 1934, escrito pelo José Régio e intitulado O Jogo da Cabra Cega. O José Régio ele fundou uma revista chamada Presença em 1927, ao lado do João Gaspar Simões e de um outro poeta cujo nome eu não me lembro agora, mas enfim. Essa revista, chamada Presença, é responsável pela segunda geração moderna em Portugal, partindo de onde a geração da revista Orfeu, que era lá a revista do Fernando Pessoa, do Sá Carneiro e do Almada Negreiros, havia parado. Então, o José Régio ele surge na literatura portuguesa como poeta. Inclusive, é dele aquele poema Cântico Negro que a Maria Bethânia declamou no show Nossos Momentos, de 1982, e mais recentemente, em 2013, no show Carta de Amor. Se você não sabe que texto é esse, eu vou deixar lá embaixo o link para o áudio da Bethânia recitando esse poema em um desses shows. Né? Mas enfim, então o José Régio ele surge primeiramente como poeta. E O Jogo da Cabra Cega, como eu disse, foi publicado em 1934 e foi o primeiro romance desse autor e fala sobretudo da amizade bastante ambígua entre dois rapazes, o Jaime e o Pedro. E daí, tal qual acontece lá em A Confissão de Lúcio, as coisas no Jogo da Cabra Cega são bastante ambíguas,
porque é tudo muito mais sugerido do que dito diretamente. Isso porque, se de início a relação entre esses dois rapazes era apenas intelectual, aos poucos a gente percebe uma tensão erótica cada vez maior entre esses dois rapazes, e essa tensão ela só vai se resolver quando eles tentam, de algum modo, que eu não vou dizer aqui qual é, reafirmar a masculinidade que eles supostamente acreditam ter perdido, ou eles acreditam que essa masculinidade foi ferida por conta dessa relação cada vez mais íntima que se estabelece entre eles. E daí, novamente, para saber exatamente para onde essa intimidade vai levar e como eles fizeram para tentar reafirmar essa masculinidade, aí você vai ter que ler o romance, né? Evidentemente, vou repetir aqui o que eu disse. Esse livro ele foi publicado em 1934, né? Então, por conta disso, o romance foi apreendido pela censura, porque, afinal de contas, ele expunha as fraturas daquela sociedade tão conservadora como era o caso do que havia em Portugal sob o salazarismo, que, vamos nos lembrar, tinha começado em 1933, ou seja, um ano antes da publicação do livro. Então, o regime ele ainda estava muito forte, ele ainda tinha ali muitos adeptos do ponto de vista político e até entre a sociedade, e por conta disso, então, a censura acabou apreendendo o jogo da cabra cega, mas ainda assim é um livro que ele sobreviveu, digamos assim, ao teste do tempo, e eu acho um livro bastante interessante quando a gente pensa na época em que ele foi publicado. Pois bem, aí em uma posição que eu nem sei, acho que é em quinto lugar, eu acho, né? Eu coloquei um romance da Natália Correia, publicado em 1946, e intitulado Anoiteceu no Bairro. E daí, é claro, por falar em salazarismo, a Natália Correia ela foi uma das autoras mais censuradas, mais, enfim, perseguidas pelo Estado Novo, porque ela sempre tocou em temas polêmicos, porque tanto a poesia quanto a prosa, e mesmo o teatro da Natália, pegue lá, por exemplo, aquela peça dela chamada O Homúnculo, né? Os textos dela sempre giram em torno de questões ligadas à política, à liberação sexual, ao feminismo, que eram, enfim, temas tabus para a sociedade da época. E é bom lembrar aqui, fazer essa ressalva, que a Natália Correia ela tocava no tema do feminismo, mas a partir de um outro termo que ela cunhou, que era o matrismo, sobre o qual eu falei um pouco no meu vídeo sobre a Madonna, que foi o segundo romance dessa autora. Eu vou deixar o link para esse vídeo lá embaixo. Na verdade, eu até pensei em indicar aqui para vocês esse outro romance da Natália, mas aí como eu já indiquei ele em uma outra lista aí, em algum momento do passado, eu resolvi mudar aqui e indicar então Anoiteceu no Bairro. Além disso, pensando ainda nesse contexto em que a autora viveu, a Natália Correia ela também foi muito polêmica no campo da política, porque, se não me engano, ela chegou a ser deputada ou algo parecido com isso. Ela foi também polêmica como organizadora de antologias, como é o caso, por exemplo, daquela antologia da poesia portuguesa erótica e satírica, né, que, enfim, foi outro livro que acabou sendo apreendido pela censura, etc, etc. E ela foi polêmica até como apresentadora de televisão, porque nos anos 80 a Natália Correia teve um programa de TV chamado Mátria, em relação àquele termo que eu já falei aqui, que é o termo matrismo, ligado então ao feminismo, segundo o pensamento da Natália Correia. Pois bem, se a gente pega todo esse contexto acerca da autora e pensa nesse seu primeiro romance, a gente percebe que já em Anoiteceu no Bairro, que, como eu disse, foi o primeiro romance dela, ou pelo menos o primeiro livro adulto dela, porque acho que antes disso ela chegou a publicar um livro de literatura infantil, mas enfim, já nesse primeiro livro, a Natália Correia tocou em alguns temas espinhosos ao falar de um único dia na vida da Luísa, que é uma moça que se relaciona
com um rapaz chamado Chico das Luvas, e o Chico das Luvas foi preso por um motivo que eu não vou dizer aqui qual é. A polêmica, para a época, já começa pelo fato da Luísa ter esse relacionamento que não é muito bem definido. Então, é muito o que a Luísa e o Chico têm é muito mais do que um caso, mas ao mesmo tempo não chega a ser um namoro. Então, é um negócio que para a época era bastante complicado de definir aqui, né? Além disso, antes de ter ficado com esse tal Chico das Luvas, a protagonista do romance, ela tinha sido noiva de um rapaz que faleceu, e daí, depois de alguns eventos, a protagonista conhece o Chico e, mais próximo ali do final do romance, ela decide inclusive trabalhar. Então veja, é uma mulher que se relaciona com esses homens, é uma mulher que decide ir trabalhar em uma época em que isso também não era muito bem visto, e esses temas então acabaram gerando ali certa celeuma. E como se não bastasse isso, o romance também fala de outras coisas, como por exemplo, divórcio, o aborto, que enfim é um tema polêmico até hoje, né? E a própria prisão do Chico das Luvas também é usada para apontar alguns problemas da sociedade portuguesa da época. Então, por tudo isso, fica aqui a minha sugestão de que você leia o Anoiteceu no Bairro. Agora, o problema é você encontrar esse livro para ser lido, porque eu não sei exatamente por qual motivo que os romances portugueses quase não chegam. Quer dizer, hoje em dia isso está mudando um pouco, né? Mas é muito complicado encontrar romances portugueses aqui no Brasil. Infelizmente, vamos ver aí se alguma editora se anima, né, um dia a publicar a obra da Natália Corrêa por aqui. Bom, em sexto lugar nessa lista, eu coloquei um romance de 1953 intitulado A Sibila. Quem escreveu esse livro foi uma das escritoras mais relevantes, mais importantes para a literatura portuguesa do século XX, e eu estou falando da Agostina Bessa Luiz. Mas antes de eu falar de A Sibila especificamente, eu vou dar aqui um passo para trás para depois dar 2 passos para frente, e vou dizer o seguinte: 13 anos antes da publicação de A Sibila, começou em Portugal um movimento chamado neorrealismo, com a publicação de um romance intitulado Gaibéus, do Alves Redol, em 1940. E esse momento, conhecido como neorrealismo, foi importante por 2 motivos. Primeiro, porque ele representou uma retomada do romance português. Como eu disse antes, as gerações anteriores da literatura portuguesa do século XX foram muito mais ligadas à poesia do que à prosa. E o segundo motivo pelo qual esse momento foi muito importante é porque os autores eles queriam fazer uma literatura que denunciasse os problemas da sociedade, mais ou menos como aconteceu na geração de 30 aqui no Brasil. Então veja que o nome neorrealismo ele não é gratuito, né? Esse novo realismo ele vem na forma quando nós pensamos na retomada da prosa, mas ele também vem como conteúdo quando nós pensamos nessa preocupação com os problemas da sociedade. Acontece que em A Sibila, a Agostina ela recupera algumas características neorrealistas, como é o caso, por exemplo, de uma narrativa telúrica, ou seja, uma narrativa que se passa no campo, só que ao mesmo tempo a autora subverte esse mesmo neorrealismo, ela rasura o neorrealismo ao fazer uma obra mais intimista e na qual a linguagem é muito mais sugestiva, é muito mais movediça do que toda aquela certeza dos neorrealistas, como por exemplo lá o Fernando Namora, o Alves Redol, enfim. De modo que todo aquele tom de denúncia associado à estética neorrealista é aqui modificado por uma perspectiva feminina, que é outra subversão da autora, que coloca uma personagem feminina como a administradora de uma fazenda. O nome dessa personagem, que é a protagonista do romance, e é a Sibila do título, o nome dela então é Quina. Né? Agora, veja que por tudo isso, quer dizer, essa
esse protagonismo feminino, essa narrativa mais intimista e essa mudança no ponto de vista da narração, tudo isso faz com que a autora ela se distancie dos pressupostos neorrealistas, muito embora ela também dialogue com eles em vários outros momentos pontuais da trama. E daí, pensando nisso, a técnica narrativa usada nesse romance, ela é bastante complexa, principalmente pensando em como o tempo se articula narrativamente. Mas é graças a essa articulação temporal que a autora consegue criar um pano de fundo que justifique o apelido que a protagonista recebe, porque ela é uma sibila, ou seja, ela consegue prever o futuro, não por ela ser mística, mas sim por ela estar atenta ao presente e ao passado. Então, é como se, por estar presente, por estar atenta ao agora, ela conseguisse prever o que vai acontecer depois. Porque a Kina é uma personagem bastante pragmática no modo de lidar com as coisas e no modo de lidar com as outras pessoas. E, inclusive, é isso que faz com que ela consiga manter a memória e os objetos de memória da família, pensando nesses objetos de memória, como, por exemplo, a fazenda e tudo aquilo que há nesse espaço. E, aliás, essa é outra coisa muito importante para que a gente entenda o romance, né, a Sibila, como sendo esse texto que rasura alguns elementos muito comuns na literatura portuguesa. Porque se a gente pensa em A Sibila, a gente nota que as personagens responsáveis por tomar as rédeas da situação e por assegurar a preservação familiar são as personagens femininas. Se dependesse dos homens desse romance, essa tradição familiar iria se dissolver muito rapidamente. Então, até nisso reside um ponto de muita importância, de muito interesse nesse livro, e é por conta disso, então, que eu o recomendo, mas também por um outro detalhe, que dentre os livros que eu li da Augustina Bessa Luiz, me parece que A Sibila seja o mais palatável para quem quer começar a ler alguma obra dela, então fica aqui essa minha sugestão. Bom, aí em sétimo lugar, eu acho, nessa minha lista, eu coloquei um romance que esse eu tenho aqui fisicamente. Trata-se de um romance publicado em 1968 pelo Augusto Abelaira, e eu estou falando aqui de Bolor, que aqui no Brasil foi publicado pela Lacerda Editores. E daí, sobre o autor, muito embora ele tenha começado a carreira como um escritor muito associado ao neorrealismo, do qual acabei de falar, em Bolor, o Augusto Abelaira se afasta um pouco das preocupações e mesmo da estética neorrealista, já que o romance se constrói como um diário, portanto uma narrativa mais ligada à intimidade e mais distante daquele compromisso social, digamos assim, ou daquela dicção política e social associada lá ao romance neorrealista. Mas enfim, então Bolor se constrói como esse diário a partir do qual a gente fica sabendo de um triângulo amoroso entre o Humberto, que é quem supostamente está escrevendo esse diário, a Maria dos Remédios, que é a esposa do Humberto, e o Aleixo, que é o amante da Maria dos Remédios. E eu disse que o Humberto é quem supostamente escreve o tal diário aqui, porque não demora muito para a gente perceber que ele não é o único que está escrevendo, e talvez nem seja ele quem está escrevendo mesmo, e daí você vai ter que ler o livro para saber exatamente como se dá esse nó narrativo. Por isso mesmo, tudo nesse romance se torna pouco confiável, já que há uma alternância de vozes e sempre que surge um novo narrador no livro, lembrando que o livro, como eu disse, se constrói como um diário, então teoricamente o diário deveria ter um único narrador, né? Então aí fica a questão, será que só tem um narrador que se disfarça de vários outros, ou será que existe aqui uma implosão do gênero diário, né?
uma fragmentação do gênero diário, conforme o autor vai colocando esses vários narradores. Não sei, você vai ter que ler o livro para chegar às suas próprias conclusões. Mas enfim, então sempre que surge um novo narrador aqui nesse diário, ele acaba colocando em dúvida aquilo que o narrador anterior tinha dito. Por isso mesmo, desembaralhar essas vozes e tentar encontrar ali as pistas que ajudem a identificar quem diabos está escrevendo cada entrada nesse diário é, em alguns momentos, mais interessante do que a narrativa em si. Porque foi como eu disse lá sobre a Confissão de Lúcio. Quer dizer, histórias sobre triângulos amorosos, a gente chuta uma árvore e cai 4 livros sobre esse mesmo tema, né? Agora, o interessante aqui de Bolori lá da Confissão de Lúcio é como os autores vão rasurar esse tipo de texto por meio da forma, né? Esse tipo de narrativa por meio da forma, por meio do modo como eles vão se apropriar dessa temática aqui em cada um desses livros. Então, fica aqui essa minha sugestão. Eu acho que em algum momento, sei lá, de 2015, eu cheguei a fazer um vídeo sobre este livro, mas eu também acho que esse vídeo já não existe mais no canal, porque eu tirei muita coisa do ar. Quem sabe um dia eu acabe relendo aqui o Bolor para poder, enfim, regravar aquele vídeo de maneira um pouco mais elaborada, não sei. Bom, em 9º lugar nessa minha lista, eu coloquei aqui o Novas Cartas Portuguesas, que foi publicado em 1972 e que é assinado então pela Maria Isabel Barreno, pela Maria Teresa Horta e pela Maria Velho da Costa. Mas antes de falar aqui das Novas Cartas Portuguesas em específico, é preciso falar de um outro livro que foi publicado no final do século XVII em francês e que se chama Cartas Portuguesas. A autoria dessas cartas é atribuída, ou foi atribuída, a uma freira portuguesa chamada Mariana Alcoforado, que supostamente escreveu essas cartas para um cavalheiro francês com quem ela teria tido um caso quando ele trabalhava em Portugal, muito provavelmente durante o período da Guerra da Restauração. O fato é que, até hoje, a autoria dessas 5 cartas portuguesas publicadas no fim do século XVII em francês é motivo de polêmica, porque há quem diga que, na verdade, tudo foi um golpe de marketing, digamos assim, do sujeito que traduziu essas cartas para o francês, porque supostamente ele teria, segundo essa linha de raciocínio, ele teria dito que as cartas foram escritas ali por uma freira para poder chamar mais atenção, dado o teor bastante erótico que esses textos possuíam, sobretudo se a gente pensa na época em que eles apareceram. Porém, independente dessa celeuma envolvendo a autoria das cartas portuguesas lá do século XVII, o fato é que essas 5 cartas serviram de base para que as 3 Marias, que é como essas 3 autoras ficaram sendo conhecidas, pensassem aqui nesse livro que reúne cartas, poemas, ensaios, trechos em prosa, etc, etc, etc. E esse então é mais um daqueles livros de difícil classificação aos quais eu me referi no início desse livro. E veja desse vídeo. E veja bem, essa liberdade formal que permite que as autoras coloquem aqui textos em prosa, poemas, etc, etc, essa liberdade formal traduz muito bem toda a liberdade feminina que cada um desses textos evoca ao falar abertamente de temas que eram tabus para a época. Novamente, nós estamos falando de um país que vivia sob uma ditadura que era lá o salazarismo, né? Enfim, então essa questão moralizante era muito forte na época, muito embora o salazarismo já estivesse ali nos seus últimos momentos. Como eu disse, o romance é de 72 e a Revolução dos Cravos aconteceria em 25 de abril de 1974, portanto 2 anos depois. Mas então veja, nós estamos falando aqui desse país que ainda vivia ali sob esse jugo do salazarismo. E daí acontece o seguinte:
por mais que o salazarismo já não tivesse tanta força quanto teve antes, lá, sei lá, em 1934, quando José Régio publica O Jogo da Cabra Cega, ainda assim esse livro foi apreendido pela censura e as autoras foram processadas. Isso gerou ali uma comoção enorme, até a Natália Correia acabou se envolvendo nessa briga no fim das contas, e as Três Marias só foram absolvidas depois da Revolução dos Cravos em 74, ou seja, elas quase foram presas por conta da publicação aqui desse livro. De modo que esse romance, ele não só reflete muito bem sobre aquela sociedade conservadora e que mantinha a mulher em uma posição subalterna, e as autoras refletem sobre esse dado social desde o momento em que acabam recuperando aquelas cartas portuguesas do século XVII, de modo a refletir sobre o que havia mudado e sobre o que não havia mudado na condição feminina portuguesa e o porquê de muita coisa ter permanecido do mesmo tempo, do mesmo jeito, apesar de tanto tempo ter se passado, né? Mas também toda essa polêmica que surgiu com a publicação desse livro mostrou que aquela postura mais liberal do Marcelo Caetano, que foi quem substituiu o Antônio de Oliveira Salazar, essa postura mais liberal ela só existia no papel, porque afinal de contas as autoras, como eu disse, quase foram presas por conta da publicação aqui desse livro. Então veja que trata-se de um romance importante não apenas em termos literários, por conta da proposta estética que tem, mas também em termos políticos mesmo. Esse daqui é um marco quando a gente pensa no pensamento feminista em Portugal no século XX. Então fica aqui essa minha sugestão. Bom, aí eu nem sei mais em que posição que eu estou agora. Eu vou indicar aqui um romance que foi publicado em 1982 pela Teolinda Gerson e que se chama Paisagem com Mulher e Mar ao Fundo. E daí, por falar em salazarismo, esse é um romance que aborda de um jeito bastante simbólico o fim do Estado Novo ao falar da revolta que vai se espalhando por um vilarejo à beira-mar. Nesse vilarejo mora a protagonista do livro, que é uma mulher cujo marido foi perseguido e morto pelos agentes da censura e cujo filho morreu na guerra das colônias portuguesas em África, né? Então, nós temos ali esses dois elementos que acabam, enfim, pressionando, digamos assim, a existência da protagonista desse romance da Teolinda Gerson. Então perceba como o livro aborda de um jeito bastante crítico não só questões ligadas à política interna de Portugal, quando nós pensamos ali no destino do marido da protagonista, que, como eu disse, foi perseguido e morto pela censura, mas também esse romance reflete de maneira bastante crítica sobre o problema da política externa de Portugal, como é o caso dessa guerra envolvendo ali essa postura colonialista que Portugal tentava manter a duras penas ali depois, na segunda metade do século XX. Eu já falei um pouquinho sobre todo esse contexto, né, do fim das colônias portuguesas em África no meu vídeo sobre um romance chamado O Retorno, da Dulce Maria Cardoso. Então, caso você não tenha visto, ou pelo menos eu acho que eu falei disso naquele meu vídeo, então caso você não tenha visto aquele vídeo, eu vou deixar o link para ele lá embaixo, e daí, se você se interessa por esse tema, eu sugiro que você veja o vídeo e também que você leia mais aquele romance. Então fica aqui essa menção honrosa, digamos assim. Mas então veja, por conta dessa crítica dupla dirigida ao Estado, quer dizer, pensando nesse problema interno, mas também nesse problema externo, o romance passa de uma dicção mais pessimista e quase distópica nas páginas iniciais para uma postura mais utópica, conforme uma divindade local identificada como OS vai aos poucos sendo dessacralizada e vai aos poucos caindo dessa posição de poder, dessa posição de prestígio. E esse nome, né, dessa divindade, que é OS, sugere de maneira bem direta Oliveira Salazar, que, como eu disse, é o nome do dirigente de Portugal na época, né, do ditador de Portugal na época. E isso implica
uma sensação de que, uma vez que o OS é essa criatura quase divina, isso implica na sensação de que aquele caráter opressivo vivido pelas personagens do romance seria eterno, já que essa criatura é uma criatura da ordem do metafísico, né? Então, a Theolinda Gerson, ela coloca no romance de maneira muito inteligente um poder que tem consequências políticas, mas que é um poder meio amorfo, é um poder que se espalha por todas as direções, justamente por conta desse seu caráter quase metafísico. E lembrando que, assim como esse santo cai em dado momento do romance, o Salazar ele foi afastado dos seus cargos políticos depois de ter caído de uma cadeira. E isso é narrado pelo Saramago em um conto muito engraçado chamado A Cadeira, que está lá no Objeto Quase. Eu já fiz vídeos sobre esse livro do Saramago, eu vou deixar o link para esse vídeo lá embaixo, então fica aqui mais essa menção honrosa. Mas talvez a coisa mais impressionante desse romance da Theolinda Gerson seja o modo como a autora subverte a imagem do mar, que sempre aparece na cultura portuguesa de modo bastante positivo, por lembrar da coragem e daquele passado glorioso das grandes navegações, aquela coisa toda, né? Se a gente pega lá os Lusíadas, se a gente pega o Mensagem do Fernando Pessoa, se a gente pega mais recentemente aquele Que Me Importa a Fúria do Mar, enfim, são vários os romances portugueses, os livros portugueses, que de uma maneira ou de outra representam o mar do ponto de vista positivo por conta de todo aquele caráter expansionista que só foi possível, né, para Portugal por conta ali dessa localização geográfica próxima ao mar. Só que nesse romance da Theolinda Gerson, o próprio ruído do mar oprime a protagonista por lembrar, por exemplo, que o filho dela foi para o mar e não vai voltar nunca mais, né? Porque, como eu disse, ele morreu na guerra que estava acontecendo em um desses países africanos que era colônia de Portugal. E como essa voz do mar fica o tempo todo ali se espalhando pelo livro, é como se ela fosse um lembrete de que ainda era preciso lutar contra toda aquela opressão do fascismo que aparece, como eu disse, graças à presença desse ser que é o OS e que remete lá ao Salazar. Então, é como se a autora recuperasse textos como O Mar Português, do Fernando Pessoa, mas de uma perspectiva feminina, ao mostrar essas mães chorando e essas noivas que ficaram por casar, que o eu lírico menciona lá na primeira estrofe do Mar Português, que é aquele famoso poema do Fernando Pessoa, em que ele fala: tudo vale a pena se a alma não é pequena, blá blá blá. Vou deixar o link para esse poema lá embaixo, caso você não conheça, por favor, vá atrás. Mas enfim, daí, novamente, uma outra posição que eu não sei mais qual é, deixa eu ver, 13, 12, 11, em 10º lugar nessa minha lista. Eu não poderia fazer uma lista de romances portugueses sem citar esse sujeito aqui, e eu estou falando, claro, do José Saramago, que aparece nessa lista com o Evangelho segundo Jesus Cristo, de 1991. Esse daqui foi o 8º romance do Saramago, e ele surge depois de uma sequência bastante interessante, porque entre 1980 e 1986, o Saramago publicou 4 romances que tinham uma relação muito estreita com Portugal. Então, em 1980 ele publica Levantado do Chão, em 82 ele publica O Memorial do Convento, em 84 ele publica O Ano da Morte de Ricardo Reis, e em 86 ele publica A Jangada de Pedra. Muito embora, então, esse último livro, né, A Jangada de Pedra, já aponte para um movimento de ampliar o olhar narrativo ao tratar da separação da Península Ibérica do resto da Europa ali por conta de um evento geográfico muito curioso que acontece em dada altura do romance. Não vou entrar aqui em maiores detalhes, porque não é da Jangada de Pedra que eu vou falar. Mas enfim, curiosamente,
Depois desse movimento de externalização do interesse que aparece lá na Jangada de Pedra, o Saramago, de certo modo, retrocede para poder tratar de um dado mais histórico no romance História do Cerco de Lisboa, de 1989. 2 anos depois, né, eis que surge aqui então o Evangelho segundo Jesus Cristo, que é um romance que também questiona uma grande narrativa, mas não mais pensando na história, mas sim no cristianismo, como o próprio título do romance já sugere. E ao fazer esse romance de formação focado na personagem de Jesus, né, o Saramago ele acaba rasurando o sagrado ao humanizar as motivações divinas e ao mobilizar recursos estilísticos ligados, por exemplo, não só à ironia, mas também e principalmente à paródia. Graças então a essa mobilização de elementos ligados à paródia, o diálogo que o Saramago estabelece aqui com a Bíblia se dá a partir da negação dos valores que a tradição religiosa cristã estabeleceu como sendo verdadeiros. Então, seja ao repensar a concepção, o nascimento e a crucificação de Jesus, ou ao reinterpretar passagens do Novo Testamento, como é o caso, por exemplo, do recado que faz com que José fuja para o Egito, ou então o trecho sobre a ressurreição de Lázaro, o que fica evidente em vários momentos desse romance, então, é que o interesse do Saramago é, sobretudo, alcançar a dimensão mais humana, não só da personagem, Jesus Cristo, mas também de todos os outros personagens que ele acaba mobilizando aqui nesse seu texto. Com isso, o autor parece dar início àquele processo de ir da estátua à pedra, que foi a leitura que ele estabeleceu lá da própria obra no discurso de aceitação ao Nobel. É um texto que foi publicado há algum tempo aqui no Brasil. Eu vou deixar uma foto da capa da edição brasileira aqui na tela, então se você se interessa, sugiro que procure. É um texto bem interessante mesmo, principalmente se você gosta do Saramago, vale a pena ler, porque é um livro no qual o Saramago ele faz uma leitura da própria obra e eu acho isso bem interessante. Mas enfim, nesse texto chamado Da Estátua à Pedra, o Saramago diz que nos primeiros livros é como se ele pretendesse descrever uma estátua. E nesse sentido, o recurso intertextual é algo frequente nas obras iniciais dele, exatamente porque ele está trabalhando com algo que já está dado, com essa elaboração estética anterior, pensando no que é uma estátua. Só que, segundo o que o Saramago diz lá no discurso dele, a partir do ensaio sobre a cegueira, que é um romance de 1995, o Saramago procurou descrever não mais a estátua, mas sim a pedra, ou seja, ele quis olhar para aquilo que subjaz ao discurso já estabelecido, para aquilo que há de mais cru em uma estátua, digamos assim. Então, é muito interessante perceber esse movimento de internalização dos interesses do autor, e me parece que, por mais que ele tenha dito que isso começou lá no ensaio sobre a cegueira, já aqui no Evangelho segundo Jesus Cristo, esse movimento de internalização já começa a se desenhar graças a essa dimensão humana, como eu disse agora há pouco, que o autor parece perseguir no que se refere aqui à personagem Jesus Cristo. Então, fica aqui essa minha sugestão do Evangelho para que você leia aí esse romance do Saramago. Aí, em 11º lugar dessa minha lista, eu coloquei um livro que é, enfim, o meu romance português favorito, eu acho. Quer dizer, eu não sei agora se é esse ou se é algum do Saramago. Mas eu sei que, ao lado do Saramago, a minha autora favorita é, pensando na literatura portuguesa, é a Dulce Maria Cardoso, que aparece aqui então com Campo de Sangue, que é um romance de 2002, né? Daí, por falar em evangelho, nessa recuperação bíblica, etc e tal, neste que foi o romance de estreia da autora, a Dulce Maria Cardoso faz uma série de diálogos com a Bíblia, né? Já no
no título do romance isso já aparece, mas também quando a gente pensa, por exemplo, nas epígrafes e na própria organização textual, é muito evidente esse diálogo bíblico que a autora estabelece ao falar então ao oferecer, na verdade, 4 versões sobre a vida de um homem não identificado. Daí você pensa lá que na Bíblia existem 4 evangelhos para tratar da vida de Jesus. Mas enfim, na verdade, eu falei que esse homem não é nomeado, mas se não me engano, a única personagem que recebe um nome aqui nesse livro é a ex-mulher desse protagonista, cujo nome é Eva. Então perceba que aí já existe outro diálogo com a Bíblia, né? Mas enfim, o interessante é que cada uma dessas 4 versões sobre a vida desse sujeito ilumina diferentes aspectos da existência do cara, de modo a buscar as motivações para um crime que ele cometeu. Então, esse é aquele tipo de romance em que o tempo todo, sempre que você está formulando uma opinião sobre o que está acontecendo, algo acontece que te faz questionar a veracidade daquilo que estava sendo narrado. E isso se liga muito ao tema da mentira que movimenta boa parte das interações que acontecem entre esse homem e essas 4 mulheres, que são a mãe, a senhoria, essa ex-mulher chamada Eva e uma moça com quem ele supostamente está se relacionando no presente. E daí, para você saber o porquê de eu ter falado supostamente, você vai ter que ler o livro, porque eu não vou entrar em maiores detalhes, né? Então, enfim, eu já fiz um vídeo aqui de mais de 1 hora só sobre este livro. Então, e esse é um dos meus livros favoritos da vida, né? Então tem muita coisa para falar sobre ele. Mas se eu fosse falar dessas outras coisas, eu ia ficar aqui mais, sei lá, 2 horas falando do livro. E não é essa a minha intenção, porque eu ainda tenho outros livros para mostrar aqui para vocês. Então veja bem, se você quer saber um pouco mais do livro, veja lá o meu vídeo, mas naquele vídeo tem spoilers. E principalmente, leia este livro. Esse livro sempre está em promoção, sei lá, na Amazon. Esse livro eu sempre vejo ele naquelas feiras que tem em rodoviária, que tem livro a R$10. Então assim, procure esse livro e leia, porque realmente é um livro impressionante. Sério mesmo, como eu disse, é um dos meus romances favoritos da vida toda, e isso não é por acaso, certo? Então fica aqui essa sugestão de mais uma leitura. Bom, aí em 12º lugar dessa minha lista, eu coloquei aqui um romance para representar ali a década de 2010, digamos assim, ou melhor dizendo, para representar a década de 10 do ano 2000, eu coloquei aqui Pão de Açúcar, do Afonso Reis Cabral, que foi publicado em 2018. E daí, novamente, antes de eu falar do livro, eu tenho que voltar para falar o seguinte. Em 2006, uma travesti brasileira chamada Gisberta Salsi, ela foi brutalmente assassinada no Porto, que é uma cidade ali do norte de Portugal, por um grupo de 14 adolescentes que tinham ali entre os 12 e os 17 anos, se não me engano. E daí, depois de vários dias, se não me engano, foram 7 ou 8 dias sendo agredida por esses rapazes, a Gisberta ela foi jogada dentro de um poço e ali ela acabou falecendo. Pois muito bem, essa história da Gisberta já havia sido motivo de uma música muito bonita chamada Balada de Gisberta, que a Maria Bethânia cantava no fim do primeiro ato daquela turnê Amor, Festa e Devoção, que aconteceu entre 2009 e 2010. E eu me lembro que já naquela época, assim que eu saí do show, eu fiquei muito impressionado com essa música e fui procurar um pouquinho sobre a história dela, que eu nunca tinha ouvido falar da Gisberta. Então, desde aquela época, eu já tinha ficado bastante tocado com esse crime hediondo por conta lá da música interpretada pela Bethânia. Eu vou deixar o link para o vídeo dessa música lá embaixo, então caso você não conheça, eu sugiro que faça isso. Mas enfim, então essa música já havia, essa história da Gisberta já havia servido de motivo a essa música, que é a Balada de Gisberta, e eis que em 2018, então, o Afonso Reis Cabral publica este, que é seu segundo romance, e nele o autor fala justamente sobre o caso
da Gisberta, de modo a recriar ficcionalmente os eventos que aconteceram antes do assassinato em si. Então, nesse período que ela ficou ali na companhia desses rapazes, né? E esses eventos que aconteceram antes do assassinato em si acabaram se perdendo no discurso midiático que foi aos poucos se construindo em Portugal sobre o caso. Eu não me lembro desse caso ter repercutido tanto aqui na imprensa brasileira. Como eu disse, eu fiquei sabendo desse caso 3 anos depois, quando eu fui no show da Bethânia e ouvi a música e fui procurar por conta própria. Mas, enfim, se você pega as notícias que saíram na imprensa portuguesa, você percebe que existe uma grande lacuna sobre o que teria acontecido a Gisberta nesses 7 ou 8 dias que ela ficou ali presa por esses, sendo, enfim, agredida constantemente por esses 14 rapazes. E a exemplo do que a Laura Restrepo fez lá em Os Divinos, que é um romance impressionante, vou deixar o link para o vídeo que eu fiz sobre esse livro lá embaixo. Então, a exemplo do que a Laura Restrepo fez lá em Os Divinos, o autor recria aqui em Pão de Açúcar esse evento envolvendo o assassinato da Gisberta a partir da perspectiva não da vítima, mas sim de um dos criminosos. Mas ele não faz isso para eximir ou para justificar o que aconteceu, mas sim para mostrar que esse assassino era, antes de qualquer coisa, uma pessoa. Lá no romance da Laura Restrepo, ela coloca uma epígrafe que diz que a palavra monstro tem a mesma raiz da palavra mostrar. Então, é como se o autor estivesse mostrando aqui pra gente o que está por trás dessa monstruosidade cometida por esses rapazes. Então, veja bem, esse é aquele tipo de livro que nos deixa em um lugar muito desconfortável, exatamente porque a gente sabe o tempo todo, a gente não consegue esquecer o quão hediondo foi o crime cometido por esses rapazes, só que há vários momentos em que a gente se pega tendo dó do narrador por conta de todas as coisas pelas quais ele passou na vida e que, de uma maneira ou de outra, acabaram levando esse rapaz àquele momento em que ele acabou se envolvendo ali com o crime. Mas, novamente, o autor faz isso não de modo a eximir o narrador de culpa por aquilo que aconteceu, muito pelo contrário. Né? E daí, enfim, outro livro que depois que eu li acabei fazendo essa associação aqui com o Pão de Açúcar é um romance da Fernanda Melchor, que entrou na minha lista de melhores leituras do ano passado e que se chama Temporada de Furacões. Já tem vídeo para ele aqui no canal também, eu vou deixar o link para esse vídeo lá embaixo. Então, me parece que esse romance aqui do Afonso Reis Cabral, ele é muito interessante não só por recuperar essa memória sobre o crime envolvendo a Gisberta, mas também por nos colocar ali nesse lugar desconfortável. Eu acho que é muito importante para nós, como leitores e leitoras, saber como se colocar e depois como sair desse lugar desconfortável no qual alguns textos acabam nos colocando durante a leitura e até um pouquinho depois dela, certo? Enfim, e daí o último livro que eu gostaria de indicar aqui para vocês, o 13º livro que eu gostaria de indicar aqui para vocês, é o Hífen, da Patrícia Portela, que foi publicado em 2021. Para esse livro também já tem vídeo aqui no canal. E daí, veja bem, como quase todos os livros dessa lista são bastante pesados, eu resolvi terminar com esse, que é um livro bem mais leve, ainda que a autora use a leveza para poder falar de temas igualmente densos e ligados, por exemplo, à crise dos refugiados, à negação da ciência, à política, etc, etc, etc. Por quê? Esse romance, a narrativa, se passa em um país chamado Flândia, e em Flândia tudo funciona maravilhosamente bem, em um primeiro momento, pelo menos. Só que aos poucos a gente percebe que essa burocratização da vida foi aos poucos esvaziando a subjetividade dos habitantes desse país.
Mas a grande crise da qual vai falar o romance se estabelece depois que uma doença muito estranha passa a afetar as crianças em idade de alfabetização em Finlândia. E essa doença, ela faz com que essas crianças entrem em um estado de letargia profunda, como se elas estivessem ali em coma. Então, essas crianças afetadas por essa doença, elas passam a dormir e simplesmente não acordam mais, o que não significa que elas tenham morrido, elas simplesmente não acordam, mesmo estando vivas ali, enfim. Né? E o romance, ele se constrói a partir de várias vozes e de vários núcleos narrativos, mas um desses núcleos é centrado em uma mãe que está fazendo de tudo para que a filha se mantenha acordada diante desse cenário que vai aos poucos destruindo toda aquela organização de Finlândia que antes parecia tão inabalável, tamanha a precisão com que as coisas aconteciam ali nesse país descrito pela Patrícia Portela aqui nesse seu romance. E em meio a tudo isso, a todo esse caos que toma conta de Finlândia, ainda resta espaço para uma intertextualidade muito interessante com o Fausto do Goethe. Então, veja lá o meu vídeo sobre Hífen para você saber não só um pouco mais sobre essa intertextualidade, mas também um pouco mais sobre, por exemplo, o título do livro. Por que ele se chama Hífen, né? Mas aí eu não vou dizer nada disso agora. Certo? Então, veja bem. Novamente, eu espero que vocês não tenham muita dificuldade em encontrar alguns desses livros por aí afora. Caso você encontre, se depare com um deles por acaso, eu sugiro com veemência que você tente comprá-los, porque realmente são livros bastante interessantes, certo? Fica aqui o meu agradecimento ao Peter, que foi quem me sugeriu essa lista, fazer essa lista de 3 indicações. E é isso, se você puder e quiser colaborar com esse meu trabalho por aqui, eu vou deixar lá embaixo o link para o meu perfil no Apoia-se, e naquele link você tem acesso não apenas aos planos de apoio, mas também às recompensas equivalentes a cada um daqueles planos. E se você aí quer me ajudar, mas não financeiramente, eu sugiro que você faça com que o algoritmo do YouTube perceba que esse meu conteúdo aqui é relevante de alguma maneira. Então, curta, comente, compartilhe o vídeo, faça toda aquela coisa, certo? Vemo-nos então nos próximos vídeos. Sim, deixe lá embaixo nos comentários quais seriam os 13 romances que você me indicaria da literatura portuguesa. E um amplexo.